Então vamos lá, tentar explicar um pouco aqui do funcionamento do extrator. A princípio, o que deve ser feito primeiro? Identificar qual é o tipo de copo que nós vamos utilizar na extração, né? O diâmetro, no caso. Então, se você já tiver com a bucha nova em mãos, facilita muito porque você só compara o diâmetro do copo com a bucha, né? O ideal é que, para a extração, o perfil sempre seja menor do que o diâmetro da bucha, um pouco, para quê? Para não gerar uma interferência no momento da extração, tá? Aqui eu já deixei separados os itens que eu vou utilizar para esse modelo de bandeja, né? Mas de modo geral, nós temos aqui, explicando a importância disso, é o seguinte: se eu pegar um adaptador um pouco maior do que o perfil, eu posso gerar um calço mecânico. Por quê? Porque eu vou estar forçando todo o conjunto em cima da flange da bandeja. Então, por isso que eu digo que é importante que o diâmetro do copo extrator seja menor ou igual ao da bucha, tá? Então, para identificar isso, né, pode ser por meio de um paquímetro, você tira a medida da bucha e compara com a medida do copo já na descrição, ou o que pode ser feito também. Na área geralmente vai estar, dependendo, vai estar sujo, né? Então o legal é que você limpe essa área do entorno da bucha, e aí você vai ter uma precisão, se for o caso do visual. E aí você pode vir com um copo e comparar, né? Aqui no caso eu estou com um copo de diâmetro de 55 milímetros, então aqui já dá para perceber que nós temos uma folga, né, em comparação à flange da bandeja. Então, no caso, esse daqui seria o ideal, tá? Outros pontos importantes para esse caso é como nós vamos iniciar esse processo. O ideal é que sempre essa região esteja limpa, né? Então a gente tira qualquer resíduo de barro, de graxa, tanto dessa extremidade quanto da outra, com o uso de um WD para já deixar agindo enquanto a gente começa a fazer a seleção dos materiais. Então o legal é passar um WD em todas as faces enquanto ele vai agindo, né? Se notar que tem uma oxidação excessiva, né, então eu indico que nós demos um choque. Para quê? Porque aí é interessante que desplaque essa oxidação, né, da bucha com a bandeja. Então você pode dar isso não vai danificar nada, tá? Você pode dar uns choques no corpo da bandeja, tá? E aí sim, a gente faz a identificação agora da montagem do conjunto com o fuso, tá? Então vamos lá. Para esse caso aqui da Hilux, vou começar pela bucha menor. Então aqui eu separei o que? Nesse caso da extração, eu só vou usar o fuso de 14 milímetros. Não vou utilizar o prolongador na bomba, no esticador, tá? Então a gente instala ele aqui. Vou utilizar o copo J de diâmetro 47 para a extração. E interessante, aqui nesse caso, parte-se de quê? Que eu vou utilizar esse modelo de copo extrator, tá? Então, aqui a gente vai verificar que o diâmetro dá a condição da bucha ser extraída, tá? Junto com a meia-lua. Então eu deixei a meia-lua nesse daqui, mas eu vou passar para esse outro, que é o seguinte: a extração vai ser feita dessa forma, com esse copo extrator, e a utilização da meia-lua para quê? Para dar o apoio à bandeja, porque nós não temos apoio total dessa superfície na bandeja. Então, quando a gente está aplicando uma força na bomba, o que acontece? O conjunto tende a torcer. Então, quando a gente utiliza a meia-lua de apoio aqui, ela corrige esse problema, né? Então vamos lá. Aqui já está montada a meia-lua no copo extrator, tá? E o adaptador para extrair, esse aqui é o J47. Então vamos montar aqui no conjunto. Esse rebaixo nós temos no extrator, é tudo para dar o alinhamento do conjunto, tanto na porca, nos copos extratores. Então vamos lá, montagem.
eu sempre procuro o melhor apoio do copo na estrutura da bandeja e eu corrijo a falta de apoio com a meia-lua, né? Então eu instalei o conjunto, vou encostar o parafuso. Sempre mantendo centralizado o máximo possível, né? Posso vir com a chave e dar um pré-aperto para que todo o conjunto, né, se assente ao local. Posso também aplicar uma carga mínima aqui. Então aí, ó, a gente verifica que deu uma folgou um pouco. Dou uma encostada. E aí eu já posso, verifico que o lábio do copo não ficou apoiado em cima da flange da bandeja, né? Porque de repente na montagem fica um pouco torto e aí a gente vai fazer um esforço excessivo em cima da bandeja, o que vai gerar um calço mecânico. Então avaliei, tá ok? Registro fechado, a gente já pode começar a extração. Aqui no caso, você vai perceber que a pressão não está subindo, por quê? Porque já foi feita a extração diversas vezes em testes, né? Agora aqui, no caso, você pegar uma bucha que já está há tempos, é lógico que vai estar com uma carga, vai gerar um esforço muito maior para o equipamento, né? Então, a princípio é a utilização desse copo padrão. Note-se que o conjunto não tá sofrendo nenhum tipo de esforço ou torção e a bucha está sendo extraída. Foi feito. Agora, uma dica que eu vou dar. Para casos onde o esforço está muito grande, você está reparando que a pressão está subindo e não está movimentando, primeiro, avaliar se não está gerando um calço mecânico. Ok. Se não tiver, o que pode estar acontecendo? A bucha pode estar num estado muito agressivo aqui por conta de uma interferência, seja por oxidação, ou uma bucha que é paralela, tem um diâmetro maior, né? Então o que a gente indica? Tá? Nesse caso da bucha da Hilux, ela é flangeada aqui. Essa flange, ela cobre a flange da bandeja. Então, vamos imaginar o seguinte, que para efetuar a extração, neste caso, o indicado é cortar a aba da bucha, de forma que, com esse cavalete extrator, eu consiga dar o apoio na flange da bandeja, tá? Deixando, lógico, que o espaço para a bucha extrair. Eu tenho que lembrar que eu não posso deixar que isso apoie sobre a bucha, senão eu vou mais uma vez, gerar um calço mecânico. Então, dessa forma, o que? Este equipamento aqui não deixa que gere um esforço excessivo em cima do fuso e da meia-lua. Então essa é uma opção. Então avaliar. Excedeu a pressão, chegou a 5 bar, chegou a 6 e não está movimentando o conjunto, o que a gente faz? Mais uma vez, lubrificação. Nós podemos dar um choque para verificar se isso consegue descolar a bucha, ou em último caso, a gente usa essa travessa que ela mantém o conjunto inteiro alinhado sem o uso da meia-lua. Agora vamos para a próxima bucha, a bucha maior. Então eu separei aqui a bucha N, diâmetro 55, mais o copo B de diâmetro 75, porque essa bucha aqui ela tem a flange maior. Então vamos lá. Da mesma forma, vou dar o melhor apoio na bandeja, né? O interessante, sempre que você for instalar a meia-lua no copo extrator, verifique se você está utilizando o parafuso correto. Vou até pegar um parafuso aqui diferente. Se você colocar um parafuso maior na meia-lua, pode ser que esse ressalto do parafuso dê a condição de travar a bucha na hora da extração, né? Mais uma vez gerando calço mecânico e sobrecarregando o equipamento. Então, sempre se atente de que está utilizando o parafuso correto, mantendo
o vão livre para a extração da bucha. Então vamos montar aqui. Nesse caso, para essa bucha, nós vamos utilizar o prolongador do fuso. Então eu estou recolhendo o pistão. Recolhi o pistão. Vou instalar o prolongador. O M14 também. O mesmo diâmetro interno da bucha sempre, para manter o máximo alinhamento. Tá. Instalei no conjunto, né? Mesma coisa, certifico de que o copo extrator está apoiado somente na bucha, não na flange da bandeja. Posso vir com a chave e encostar o conjunto. Encostou o conjunto, mantendo o máximo, o mais alinhado possível, né? Encosta os parafusos para dar o apoio na bandeja no momento que o componente exigir uma força. Então tá alinhado. E aí verifico o apoio, fecho o registro e aí vamos aplicar a força. Sempre que você for utilizar essa bomba, o ideal é que você utilize essa base de apoio, tá? Porque ela vai dar um conforto maior na hora de você bombear. Então, legal. Vai inspecionando para ver se a pressão não vai subir em excesso, né? Mais uma vez, aqui nós já extraímos e instalamos diversas vezes, então está leve. Então os cuidados vão ser sempre o mesmo. WD, né? Um choque para desplacar a oxidação, a sujeira, e aí a gente vai trazendo o conjunto.